Bom, queria convidar meu amigo Carlos Eduardo, da Miss Leite Penteado, substituto do Sérgio Distribuidor do Rio de Janeiro, para a última palestra que vai encerrar o nosso evento. Nosso Carlos Eduardo, como o Léo e o Cláudio, o Marçal, são sócios fundadores do Instituto de Protesto do Brasil, Seção Paraná, né? E nos prestigiando e ajudando desde o ano 2000, Carlos Eduardo. Então, a amizade teve que, de pouco tempo, mas muito. E é membro honorário do Instituto, não precisa nem pagar mensalidade, hein? Viu, meu? Muito obrigado, Carlos Eduardo. A palavra é sua. Eu vou falar sem o microfone também. O que a Roberta falou, acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Bom, vou tentar ser o mais sucinto e resumir o máximo possível o que eu tenho para falar para vocês. Vou tentar me basear no máximo aos fatos do que veio a ser a centralização para nós no Rio de Janeiro e já para Minas Gerais, e está sendo em caráter experimental já em alguns estados. Estou fazendo, me permite o Ricardo Alberto Bastos, um lembrete. Ele mencionou aqui na palestra dele a questão de nós já estarmos fazendo essa recepção de documentos pela internet, naturalmente se referindo às indicações das duplicadas. E ora, gente, esses documentos que virão certificados eletronicamente. Ou seja, nós já temos hoje a condição de fazê-lo sem a certificação eletrônica e já vimos recebendo essas duplicadas que muitas vezes sabemos que não existem. Elas existem no mundo virtual e só serão materializadas se houver a fase judicial. Se não houver, não. Ou seja, isso aqui nos dá muito mais segurança ao processar um documento desse do que aqueles que nós processamos no caso duplicados. Obviamente que não temos responsabilidade, até por força que estabelece lá a 9492, a responsabilidade daqueles dados apresentados são do apresentante ou do credor, mas nós já recebemos esses documentos. Bom, voltando ao meu tema, que é a centralização, nós, quando falamos de centralização, quando pensamos em centralização, na realidade, estávamos atendendo a um pleito antigo daqueles que remetem muitos títulos para cartório. E por que isso? Uma coisa é realmente a despesa dessas pessoas ao chegar com o título do cartório. Não importa se são pagos os emolumentos e os penduricários, né? A maior parte dos estados hoje tem penduricários, ora em fundos para comprar os equipamentos do tribunal, pelo menos é o nome que dão, outros para as multas dos magistrados. Em Goiás tem lá um fundo diferente, também para os magistrados. Bom, mas não importa. Isso tudo que eles pagam, eu chamaria de despesa. Monumentos, não importa também o momento, e penduricários. E tem eles uma despesa para ter os seus funcionários e para levar esse documento ao cartório. Não importa se esse documento vai por disquete, ou se ele vai por papel, ou se vai por mídia eletrônica, não importa. Ele tem uma despesa, ele tem no seu departamento. E depois, naturalmente, para consolidar todas essas informações. Bom, como todos sabem, a competência para legislar sobre monumentos ela é estadual. Lá no Rio de Janeiro, lamentavelmente, estamos trabalhando, ainda não conseguimos uma lei que nos permita praticar o que já é praticado em São Paulo, que eu reputo desde lá o advento da 5474, a possibilidade de se indicar a duplicata, título brasileiro, que hoje já começaram a copiar aí na América Latina. A Argentina já tem, a Venezuela, o Costa também já tem lá um outro título que também tem aquela função de circular de título de crédito como cópia da fatura. Bom, mas esses documentos, eles teriam que ser, em algum momento, levados a cartório, aos cartórios, e depois apanhados nos cartórios para chegar em um departamento, para depois serem mandados para uma central de cobranças nacional. Estou falando especificamente ou principalmente dos bancos e daquelas financeiras que trabalham no Brasil inteiro. Bom, uma vez que não podemos mexer ainda na despesa, dependemos da lei estadual ou de um outro milagre qualquer, né, que venha antes, nós resolvemos destruir o custo. O custo de que maneira? Só haveria uma maneira: nós assumimos o trabalho de receber esses documentos em um único local, fazer chegar lá na ponta, no domicílio e no tabelionato competente,
para que ele procedesse lavrar o protesto, intimar o devedor, ou melhor, intimar o devedor e não havendo pagamento, lavrar o protesto, havendo o recebimento, depositar na conta indicada pelo banco, que é uma única conta, e consequentemente tirar do banco esse custo. Bom, a brincadeira realmente redundou num aumento de movimento para a gente, principalmente naqueles títulos onde o banco era o titular do crédito. E todos eles têm lá as suas regras. E se tratando, por exemplo, caso concreto, Banco Itaú, a nossa régua no Rio de Janeiro estava em R$350, ela caiu para 50. Caiu porque realmente eles perderam os desonerou do que era custo. A despesa, com certeza, quando é serviço de cobrança, ou seja, eles estão ali na qualidade de endossos mandatários do título, eles sempre repassam e ainda cobram a tarifa. Eu reputo a esse fato o único motivo pelo qual a gente ainda tem o protesto desses bancos. Porque vamos pensar um pouquinho, por que no Brasil ainda não tem a figura do protesto bancário como tem na Argentina e já no Peru? Outro dia o Cláudio Massal lembrou que o Peru também já tem. Porque de fato ele já tem uma outra empresa fazendo o que seria o protesto bancário, que é a Serasa. Por que a Serasa não vai também pegar essas duplicatas e botar lá diretamente, negativar direto? Porque aquelas duplicatas que eles nos mandam protestar na qualidade de mandatários, aquelas duplicatas, quando estão em cobrança simples, que é o nome que eles dão, está gerando receita para o banco. E como o Cláudio já lembrou muito bem, o Bradesco até tempos atrás, ou pelo menos até pouco tempo atrás, pagava a sua folha de pagamento com aquelas tarifas de protesto toda. Portanto, os senhores imaginem o que isso representa para eles. Obviamente que se um dia passa, com o advento de uma nova legislação, é trazido para o ordenamento jurídico brasileiro uma forma de fazer com que a Serasa tenha esse poder e que eles continuem podendo cobrar dos seus correntistas aquela taxa da cobrança, aí não tenham dúvida que acabou. O banco já era. Eu questiono os 90%, eu acho que é mais, na maior parte das comarcas. Então, um outro grande efeito daquela questão, fugindo um pouquinho só do meu tema, da questão da não onerabilidade, que eu não chamaria de gratuidade do protesto, no momento da apresentação, foi sem dúvida nenhuma a pulverização do risco. Porque hoje, se eles têm 50%, digamos que seja 50% de usuários do serviço de protesto que não são bancos, se amanhã vier o protesto bancário, eles perdem 50%, enquanto que os outros vão perder 95%. Quem tiver outra atribuição, muito bem, parabéns. Agora, quem não tiver, calma, vai de calma. Porque ninguém consegue levar um cartório com as despesas que nós temos, que nós praticamos hoje, com 5% da receita. E acredito que não fique por aí, porque a Serasa, como toda empresa que está no mercado, ela não pode parar de crescer. A Serasa prestava serviço originariamente, única e exclusivamente para bancos e para financeiras. Um belo dia, vem a Equifax e compra o SCI, que era uma empresa de cadastro nacional, mas com sede em São Paulo. E muda totalmente o enfoque da empresa. Ela começou não só a oferecer o serviço dela, que também são informações cadastrais, para empresas, mas começou a futucar os bancos e as financeiras. E aí foi uma questão de competência, porque nada impede, por mais que seja um banco lá, federado da Febraban, que também seja, em tese, um dos acionistas da Serasa, de ir buscar uma informação que está disposta de uma maneira que ele acha, que ele julgue que é melhor, dentro do Equifax. Nada impede amanhã, se nós tivermos um banco de dados, já para tocar no banco de dados, que realmente tenha uma informação ali up-to-date, ou seja, totalmente atualizada, ele vai buscar a nossa informação. Eu não sei se os senhores sabem, mas a Serasa, quando é baixa ou cancelamento, né, ela pega uma certidão e essa certidão viaja pelo correio e vai até São Paulo. Hoje tem um grupo de examinadores que vão ver se realmente vão dar baixa ou se não vão dar baixa. E muitas vezes até nos ajudam, porque levantam algum tipo de falsificação material de documento, a falsidade material de algum documento. Né? Mas é assim que funciona, então não é automático. Enquanto que, se nós tivermos esse banco de dados atualizado diariamente, pelas centrais de coleta dessas informações, pelas seções do Instituto, onde deverá funcionar a centralização da remessa de banco de dados, e atualizados diariamente, nós teremos realmente uma informação com a defasagem no máximo de 24 horas.
Obviamente que tem muito trabalho aí pela frente e também para as centralizações. Em termos de centralização, o que é a centralização? Nós pegamos um banco, vamos começar pelo banco. O Banco X manda para a centralizadora do Rio de Janeiro os títulos referentes a todas as comarcas do Rio de Janeiro. Todas as comarcas. A centralizadora pega aqueles títulos e remete pela internet para a comarca. Então, o tabelião que está em Campos, no norte do estado, ele examina o arquivo que chegou, olha aquele título e vê se ele pode prosseguir, se ele pode protocolizar e dar prosseguimento ao protesto. Ao fazer, digamos que ele possa prosseguir, ele vai atribuir um número de protocolo e devolve para a centralizadora. A centralizadora pega todos os títulos de Campos que voltaram naquele dia, porque não foi só de um banco, foram de vários bancos, separa pelo banco apresentante e remete de volta aquele arquivo para a matriz. Normalmente essas matrizes estão em São Paulo, o Banco do Brasil está em Brasília, a do HSBC está no Paraná, mas para a matriz. Ao fazer isso, ele está dizendo já o seguinte: olha, esse título vai prosseguir, você deve X ao tabelião de Campos, deve Y ao distribuidor de Campos, se houver a distribuição, no caso de Campos lá, né? E a data foi essa da apresentação. E, obviamente, vamos ficar aguardando o retorno. Né? O que nós fazemos é separar no primeiro momento e fazer chegar na ponta do tabelião, na praça de competência, no domicílio do devedor. E depois fazer o contrário, fazer a compilação dos documentos que chegam da praça e fazer chegar ao apresentante. Só isso. Não se toca em dinheiro, nem na entrada, nem na saída. Não se lê a informação, nem na entrada, nem na saída. Porque lá no Rio, e aqui não vai ser diferente, vão ter alguns colegas que começam a perguntar: mas bom, alguém vai ter meu banco de dados, alguém vai pegar minha informação e vai vender para a Serasa. O Instituto não tem essa atribuição nem a prerrogativa. O Instituto não pode vender informação. Os arquivos são fechados e vão para as contas. Se nós começarmos a desconfiar, muitos outros já, em princípio, realmente não vamos chegar a lugar nenhum. Nós, na realidade, estamos no meio de uma guerra e apanhando, nós não estamos ganhando. Nós estamos correndo contra o tempo, nós estamos... Por que de todas essas reuniões aqui? Obviamente que tem sempre um motivo, não é só nós falarmos do protesto, e tudo, eu concordo, é o que vai dar garantia, o ato jurídico, só que o mercado nem sempre quer essa garantia. O credor, ele, em princípio, num primeiro lugar, no primeiro momento, ele quer receber. Aí nós chegamos e falamos assim: olha, isso aqui é uma Brastemp, essa daqui é assim, é assado. Aí fala assim: essa aqui não é uma Brastemp, mas gela, só que gela mais rápido. Eu queria fazer uma pergunta para os senhores, que não tem nada, tem e não tem, né? Todos aqui navegam na internet, naturalmente, né? Quem é que usa o navegador Netscape aqui? Alguém usa? Alguém tem? Mas sabem o que é, né? Naturalmente. Quem usa o Explorer? Todo mundo. Bom, o Netscape é bem melhor do que o Explorer, mas não é de graça. E o cidadão americano lá, o tal do Bill Clinton, ele foi e embutiu, que aliás ensejou uma ação milionária da Netscape contra, porque isso nos Estados Unidos não é possível, não é legal, né? E acabaram ganhando, mas ele embutiu dentro do Windows Explorer, do Windows, dos sistemas operacionais Windows, um navegador Explorer. E todos os senhores, né, usam hoje o Explorer como meio de navegação. Também, alguém tem algum sistema operacional que não seja Windows? Que existe. Tem gente que até não sabe que existe, mas existe. Por que todo mundo tem? Porque um belo dia deixou todo mundo copiar de graça. E todos nós fizemos. A mesma explicação está para a busca dessas empresas hoje. Num primeiro momento, e aí realmente vamos entender não só o lado das grandes empresas, mas também do usuário comum. Num primeiro momento, aquela proposta não onerosa, ela se torna mais atrativa. Obviamente que aquilo ali pode redundar num desastre, não só no prejuízo, num desastre. Hoje, não sei se vocês sabem, mas a Telemar é recordista nacional de ações de danos morais. Tem 156 mil no Rio de Janeiro. Obviamente também se deve ao trabalho que nós fizemos de conscientização dos devedores, né? Para falar: olha, isso não pode ser assim, não pode ser assado, até por uma questão jurídica, uma questão lógica. Se quer se dar publicidade de alguma coisa, tem que se procurar o caminho público.
E não confundir caminho público com utilidade pública que eles dizem que eles possuem. Né? Eles podem até possuir, mas não é um caminho público, são empresas privadas, né? Que não só invadiram, mas usurparam a nossa função. Só que daí realmente é necessário nós fazermos um ato de contrição, bater no peito e fazer uma meia-culpa. É nossa. Há 30 anos, quando começou a aparecer a Serasa, nós não tivemos a competência, como já disse a doutora Roberta, para aproveitar aquela oportunidade. Porque a Serasa apareceu em função da falência da antecessora. E os bancos precisavam daquelas informações. Há 30 anos não tivemos a capacidade de organizar um banco de dados que realmente atendesse naquela época, onde não se falava em informação online. Bastava que organizássemos um banco de coleta para depois remeter de forma concisa para os bancos, mas não fomos capazes, em função de uma série de fatores que não cabe mais aqui discutir. Se não formos capazes hoje também de aproveitar essas oportunidades, como por exemplo de organizar as centralizadoras e consequentemente promover a derrubada do custo de apresentação do documento bem para a gente, ou vai realmente aproveitar. A oportunidade de negócio é que nem o poder, não fica vaga. Alguém chega e fala, essa é minha. O banco de dados é mais uma arma para nós podermos entrar no jogo novamente, porque não nos garante a vitória. Uma coisa nós não podemos negar, o colega lá desenvolveu em Cascavel um banco de dados e falou que eu forneço via o Clube de Diretores Lojistas, ou o SPC de lá. Vejam só, a capilaridade é de quem? Obviamente que a iniciativa é louvável, mas a capilaridade é de quem? Permite só uma parte? Sim. O Serasa só cresceu quando ele centralizou a informação dos CDLs do país. Hoje os CDLs lamentam que deram um tiro no pé, porque eles fizeram o Serasa crescer. Pode em qualquer relação, qualquer CDL que vocês tiverem perguntar. Então, quer dizer, não é o que você está falando, não pode perder essa grande oportunidade. Bom, quem é que abala o crédito de quem? Somos nós a lavrar o protesto nos nossos cartórios? Ou quando esse protesto lavrado chega aos bancos de dados dessas entidades? É naquele momento que realmente o crédito da pessoa está abalado, não quando ele é lavrado dentro do cartório. Quando nós lavramos, obviamente, que é o ato que deu, naturalmente, caracterizou juridicamente o descumprimento da obrigação ou a inadimplência, mas se nós ficarmos isolados com esses atos dentro dos cartórios, nós vamos morrer na praia, não adianta. Nós temos que ou ter o tal banco de dados, ou então continuar fornecendo. E a mesma coisa que aconteceu com o CDL, que alimentou a Serasa, é o que nós estamos fazendo aí há décadas. Nós não estamos dizendo em hipótese alguma, olha, não vendam mais para a Serasa, não é isso. Eles podem ser vítimas do próprio veneno, porque eles conceberam os bancos de dados deles para adquirir as informações como um todo. Eles não podem adquirir parceladamente. Os senhores sabem quantas empresas de cobrança tem no Brasil? Desde naturalmente das grandonas até as de fundo de quintal, milhares. Agora, essas empresas, não importa se são de fundo de quintal ou outras que não tenham a capacidade de vir adquirir essa informação diretamente do cartório, ou seja, comprar na íntegra as informações, é óbvio que se acontecer de estar operacional um banco de dados com 100% das informações de protesto, eles vão consultar com a gente e vão deixar de consultar pagando a Serasa, que é uma outra forma de realmente rechaçá-los, não diretamente, porque só tem uma maneira de enfraquecê-los, é rachar o mercado. Se nós conseguirmos democratizar o mercado, e já não estou falando só da parte de acesso ao protesto, pela questão do não pagamento na entrada, não. Rechaçá-los em termos de rachar o mercado deles, rachar a receita deles, nós passamos a novamente ter uma chance de sentar na mesa, porque eles vão querer vir conversar. A doutora Roberta se referiu ao episódio lá de São Bernardo e falou pioneiramente, eu discordo, revolucionariamente. A Roberta conseguiu sentar com, entre aspas, o inimigo, e conversou e fizeram uma coisa boa para os dois. Ou seja, eles me mandam e eu ofereço gratuitamente. Atendeu lá e, obviamente, que atende cá, e muito, porque se aquele que até então era o nosso inimigo, porque eu discordo, é o nosso adversário, eles não são corretos, eles não são éticos, eles andam fora da lei aqui, às vezes ali na porta da banca, não sei, não importa, mas o fato é que eles estão lá. Mas eu fazer com que eles se interessem pelo que eu estou fazendo, realmente é para a família.
Ele pode discutir o que ele quiser, ele que atende não sei quantas empresas, mas se ele está usando o meu serviço, então é sinal de que eu venci. E eu acho que vai ter que ser por aí. Porque não tenho dúvida que nós não temos capacidade para vencer a Serasa, não. Não temos. Eles têm capacidade dobrada, triplicada, mais do que suficiente para acabar com a gente na hora que quiserem. Só não acabaram ainda pelo pessoal nosso, né, que está lá nos frontes, que é o Dr. Léo, o Dr. Cláudio, em Brasília, são 200 e poucos projetos tramitando. Ora aqui consegue empate, ora ali consegue postergar o que ia ser fatal. Como de brinca lá o Márcio Braga, esquiva daqui, toma um tiro de raspão ali, né? Isso, bom, eles sabem o que é. Eu tive poucas oportunidades de acompanhar, mas vi, dá até dor de cabeça de falar, de lembrar, né? Mas é graças a isso. Só que, como diz também o nosso colega Márcio Braga, a associação é quando a gente pega um sujeito que está lá no Acre e fala, lá é oficializado. Mas realmente, vem cá, vamos lá que vamos ver como é que nós vamos dar um jeito de desoficializar esse Estado, porque não pode ser assim, não é o que está na lei. Isso é uma associação. E hoje o Instituto de Documento, que lamentavelmente nem sempre trilhou esse caminho, sentiu, peraí, nós vamos na contramão e eles vão ganhar terreno, claro. São centenas de tabeliães querendo a mesma ideia hoje. A centralização, o barateamento, enxergando o usuário. E uma coisa que não foi falada é o seguinte, mas é importante falar, porque lá no Rio de Janeiro, quando a gente começou a centralizar, não vou gastar dinheiro. Mas aqui não tem movimento? Claro que tem, ele não recebe, mas tem um movimento potencial que está lá, está represado em algum lugar, né? Aqui só tem um banco, sim, ele vai continuar tendo, enquanto ele não estivesse dentro da internet, só um banco enxergava, e fisicamente lá no cartório. A partir do momento que ele entrou na internet, esse tabelião do interior, ele começou a ser enxergado por todos aqueles bancos que operam no Brasil, e todo banco. Então, consequentemente, ele já sim, no estalo de dedos, ele já entrou nesse mundo e vai entrar no outro mundo, que são os convênios de alcance nacional que o Instituto está celebrando. Obviamente que vamos tentar mandar esses documentos, inclusive os cheques, pela internet, por causa do custo logístico da operação. Nós também estamos pegando fisicamente os cheques e mandamos para alguns. Cheques esses que já tem que vir sem ônus na entrada no momento da apresentação. Está aqui o Carlão de Curitiba, que eu vou citar como exemplo, né, que recebeu lá 20 mil cheques, e aí vem a questão. Não recebeu na entrada? Sim, em termos. Por quê? Porque esses 20 mil cheques geraram 300 mil reais de emolumentos. Está vendo as informações para Serasa e para Equifax. Ou não? Não é essa a conta do Estado, 7,50 para cada um? Então, não foi gratuito, não. Gratuito entre aspas, 15. Então, 15 são 20 mil, 300 mil. Está correto? Não é? Então, 300 mil. Só que ele está com uma média de recebimento boa. Então, consequentemente, ele não ganhou só 300 mil. Quando a gente está acima do ponto de equilíbrio, aí já é uma ideia de administração, não tem nada a ver com o direito, qualquer valor que a gente agrega à nossa receita é lucro. E eu quero crer que todos aqui estejam trabalhando no azul. Né? Então, é lucro, não importa. Mas lá, na pior das hipóteses, eles fizeram 15 reais e melhor, oneraram a Serasa e a Equifax em 300 mil reais. Porque isso também pode forçar uma sentada na mesa. Eles já estão chiando na virada. Poxa, esse negócio dos cheques que estão aparecendo aí, aparecendo não, nós estamos indo buscar e para distribuir. Ao contrário do que outros segmentos estão fazendo, nós estamos distribuindo. Para fazer o protesto da, lamentavelmente, alguns colegas fazem o seguinte, não, isso aqui, a taxa é muito pequena, vou ter que brigar com o distribuidor não convém, então devolve os cheques. Lamentavelmente, isso vai importar numa fechada de janela. Aquele não vai receber um segundo lote. Porque isso está gerando custo para o Instituto. O Instituto está cobrando um centavo, manda pelo correio, sonera e tal. Agora, realmente tem que ter um retorno. O retorno para a gente é só o seguinte: lava o protesto. Porque quando lava o protesto, gera receita e onera a Serasa. Se nós tivéssemos hoje já a capacidade de gerar por mês 10 milhões de despesa para a Serasa e para o Equifax dessa maneira, eles podem ter certeza que seriam chamados para sentar na mesa e de repente se tornaria possível conseguir alguma coisa como a doutora Roberta conseguiu lá em São Bernardo. Posso só fazer Você falou só os 20 mil, mas nós temos os outros que nós recebemos. Não, mas eu só quis falar do Instituto. Porque realmente aí. A relação da gratuidade, nós tivemos de 26 meses quase 50 mil
Eu só pude falar do Instituto. O Instituto está indo buscar grandes empresas. Hoje parece que eu vi uma informação que uma das alegações para não se aceitar é que a empresa é estrangeira. Não é, obviamente que não é. A empresa é de capital estrangeiro, mas uma subsidiária integral de empresa estrangeira. Aliás, as 4 que estão mandando, os 4 grandes lotes que nós temos lá no Rio de Janeiro, elas são de empresas de grupos estrangeiros, que é quem tem o dinheiro. E realmente nós estamos mandando, novamente juntando e mandando para o apresentante. Já não é pela internet, lamentavelmente, porque é o cheque. Quem dera já pudéssemos fazer dessa maneira, que aí não oneraria o Instituto do jeito que está onerando. Não, custo zero, não. Mas quase zero. Ele tende a zero. Quem dera pudesse ser assim e certificado eletronicamente. Mas não é. Então, depois de organizar a centralizadora aqui, a centralizadora de remessa de arquivos, que parece que o presidente de vocês convidou de estar no Rio no dia 3. Por favor, procurem saber. Obviamente que isso aí não vai acontecer de um momento para o outro. Não vai ser todos os municípios, todas as comarcas de um momento só. Mas, obviamente, que vão procurando saber, em primeiro lugar, como funciona. Em segundo lugar, quais vantagens e o que vai trazer de benefício para o usuário, em primeiro lugar. E no segundo lugar, naturalmente, para vocês. Agora, realmente a questão financeira, eu analiso dessa maneira em relação ao cartório lá onde eu trabalho, que é distribuidor. Tenho muito orgulho disso. Tem que ser a consequência, não pode ser o objetivo principal. Uma vez que nós estamos num momento que nós temos que resgatar realmente aquela nossa função. E aqueles que já trabalham assim, tem que mostrar que a classe tem que trabalhar, tem que entender que a classe tem que realmente colocar o serviço à disposição da população, como instrumento de inserção social, sim. Outra coisa que nós reparamos lá no Rio de Janeiro, saímos lá pela rua, para falar, camelô com cheques e tal, já pensou em protestar? Falar, não, é muito caro. Mas se fosse de graça, não, dá muito trabalho. Não, mas então como é que o senhor faz? Eu deixo aqui, ele sujo. Mas e aí? Não, ele está tomando sujo no Banco Central, aí eu falei, tem um aqui que está com 21. 21? O que é isso? Eu falei, 21 é a contra-ordem, esse não vai para o CCB. E se tivesse alguém que pegasse esse cheque aqui, vocês têm associação? Temos associação. E se pegasse na associação de vocês e levasse, protestasse com convênio, quem é que o idiota que vai fazer isso? Eu falei, nós, assim que for possível. Mas a lei não permite não cobrar. Não, mas tem mesmo? Não tem, vai ter. São Paulo poderia. Eu posso protestar em São Paulo? Graças a Deus, não. Graças a Deus não vou poder protestar em São Paulo. Vai ter que ser aqui ou então no endereço onde esse infeliz aí assinou o cheque. Explica essa questão, por exemplo, da cidade pequena. Só tem uma agência, por exemplo, tem 2 ou 3 bancos, tem um banco Itaú, tem um Bradesco, não tem mais nenhum. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o banco da Iconal, só tem em São Paulo e alguns outros lugares. Desconta muito o título. Quando ele manda o título para cá, ele manda através do banco, por exemplo, do Itaú. E aí acaba ficando como cedente o banco da Iconal. Você nem vê quem foi o sacador da duplicado. Essa situação, na cidade pequena, que não tem agência bancária quase, tem esses bancos que são regionais, ela vai passar a receber o movimento pela internet desse banco que não tem agência na sua cidade. Quer dizer, isso é uma coisa que para o menor município menor auxilia muito, porque Londrina tem 50 agências bancárias. Mas é a segunda cidade do estado e era até uma semana atrás a terceira do Brasil, agora é a quarta. Mas o resto do nosso estado não é essa realidade. Então, e a centralização, ainda quando você manda a confirmação, você ainda recebe uma ajuda de custo, né? Tem isso? Não. Aí acontece o seguinte, dentro da tabela de emolumentos do Estado, se houver possibilidade, isso se refere principalmente ao banco, né, quando ele está mandando naquele sistema de pagamento antecipado, que a gente está quase lá, não conseguimos, porque assim que conseguiu, ninguém vai pagar antecipadamente. Então nós vamos agregar mais o valor, que é R$1. Né? Então isso, nesse momento, eu não preferiria não falar, porque depende naturalmente de ler a tabela e ver se é aplicável ali. Mas essas questões técnico-jurídicas, inclusive já foram colocadas para a FEBRABAN, eles têm uma série de deficiências, uma série de defeitos daquele modelo que eles mandam. Por exemplo, cedente. Não tem cessão. Então não tem cedente. Ali é endossante, endossatário. Não há cessão. Outro problema, só aparece o último endossante e o outro, quando o sacador e o que eles chamam de cedente é diferente.
Porque aí a nossa lei de protesto, por exemplo, no caso do cancelamento, vou dar um exemplo prático, né, e que já foi colocado para a Febraban. A nossa lei de protesto fala que no caso do endosso ser mandato, é dispensada a anuência do apresentante. Quer dizer, contrário ao censo, se for endosso transativo, é dispensada a anuência do que eles chamam de cedente. Só que tem um detalhe, e se o título, no título o sacador for diferente do endossante? Nós não estamos visualizando ali o primeiro endosso. E aí? Quem é que endossa? Quem é que dá a anuência? Quem dá? A lei antiga, 6.690, que regulava o cancelamento, falava que todos os que figuram, né? Só que realmente a lei nova chega e fala, olha, agora se for mandato, está dispensado daquele, se for translativo, está dispensado desse. Só que não considera as outras hipóteses, deve ter circulado por endosso mais de uma vez. Consequentemente, ou a gente vai lá e pede também a anuência do sacador, ou podemos estar permitindo o cancelamento do protesto de quem não é o titular do crédito. Vocês concordam? Isso já está colocado para a Febraban. Eles falaram para a gente simplesmente o seguinte: se nós tivermos que mudar, vamos gastar milhões, então preferimos não mandar mais título a protesto. E ficou para ser decidido no futuro. Lá no Rio, nós temos lá no cartório, quando acontece um negócio desse, a gente procura, por uma questão de checagem, dá uma ligadinha, descobre o telefone do sacador, liga para ele, pergunta se é aquilo mesmo, como é que foi e tal. E às vezes já pegamos alguns casos lá onde ele também havia feito o endosso mandato e não o endosso translativo dele para o que o banco chama de cedente. Então, consequentemente, o crédito era dele, sacador. É o caso típico do banco correspondente, onde você não está vendo ali. Ele coloca como banco correspondente, banco real, banco cedente, banco real, banco apresentante, Banestado, banco Itaú agora. Né? Agora, aquele sacador, ele descontou o título ou ele botou em cobrança no banco real? E aí? Quem é que dá a anuência? É o banco real? Ou se for endosso translativo, vai ser o banco apresentante? Eu presumo que ali, se for endosso translativo, o último, é mais fácil. A gente presume que o primeiro também houvesse sido... Sem contar que eles debitam na conta, quando não é pago, eles debitam na conta que descontou o título. O sacador descontou o título. Então o título volta para ele. Se é endosso translativo, se ele pagou por aquilo, né? O endosso não tem só endosso translativo, endosso, o que importa é que está ali na indicação. Né? Mas o endosso calção, por exemplo, que era indicado, ele figura para a gente como translativo. Né? Bom, mas é isso, gente. Eu vou encerrar aqui minha participação também. Também estou à disposição. Estou com os endereços lá do Instituto do Brasil, que o Dr. Léo já deu. E vamos tentar tocar. O doutor Fernando Saguinet também pode dar a experiência dele com esses cheques que já recebeu. Aqui em Londrina, não sei se os senhores sabem, foi a comarca pioneira aqui no Paraná a receber esse movimento que a gente já vem mandando do Instituto do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nada como vocês conversarem com os colegas que já estão fazendo. E qual é o ganho deles, aqueles que estão preocupados principalmente com o ganho, qual é o ganho deles financeiro, para não pensarem que é só prejuízo. Qual foi a maneira que eles deram para dar uma volta nessa situação do distribuidor aqui do Paraná? Que algumas vezes ele tem que reconhecer, é um problema muito sério. Até em comarca que tem um único cartório que já tem a distribuição, eu acho que nem em Portugal. Bom, muito obrigado. Agradecer o presidente do Carlos Eduardo, a sua brilhante palestra, já diversas vezes. Queria passar a palavra para o nosso presidente nacional, Dr. Léo, e frisar para todos os colegas que levem essa mensagem para as suas cidades, para os seus colegas, e que peçam para que na próximo encontro paranaense, que eles venham. Então, Dr. Léo, passa a palavra. Doutor, não, eu sou o Léo. Olha só, gente, primeiro eu queria parabenizar o Fernando, pela gestão excelente que se fundou hoje, e parabenizar e desejar muito sucesso na tarefa que ele está hoje assumindo. Dizia a Mozinho o seguinte: deu para sentir que a gente está trabalhando, que o Instituto está trabalhando, e que novos assuntos estão surgindo
assuntos esses necessários para a manutenção da nossa sobrevivência. O encontro Convergência 2005, que acontecerá dos dias 10 a 13 de agosto em Campo Grande, fatalmente também apresentará algumas novidades. Dará sequência a essas e apresentará outras, porque nós estamos realmente com o pé no acelerador e não vamos tirar. Então, eu mais uma vez convido a todos que já façam as suas inscrições, www.protestodetitulos.org.br, desde sexta-feira de ontem, e já está no site, todas as explicações, todos os preços. Por favor, não deixem de comparecer, e nós temos que estar juntos para tomar as nossas decisões. E queria parabenizar aqui ao Marquinhos, né, também, pela excelência do evento, né, e dizer que